Diabetes mellitus. Há 3.000 anos, os egípcios já a conheciam. Quem a batizou foram 2 médicos romanos, Arateus e Celsus. Em grego, diabetes mellitus significa sifão de mel. No passado, nas formas mais graves, os portadores de diabetes quase sempre tinham pouco tempo de vida. Tudo mudou no ano de 1922, quando os canadenses Benton e Best descobriram a insulina. Graças a ela, milhões de vidas foram salvas. Ao longo dos anos, os progressos no conhecimento da diabetes cresceram e, junto com eles, aumentou a qualidade de vida dos diabéticos. A diabetes mellitus é o tema de hoje do Medicina Brasil. Você vai ver a epidemiologia da doença no Brasil, o diagnóstico, os exames laboratoriais e de acompanhamento, os fatores de risco, a importância da dieta e dos exercícios. Você vai conhecer o programa de prevenção do pé diabético do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. No segundo bloco, vamos falar de diabetes e gravidez. No estúdio, especialistas discutem o tratamento da diabetes. Medicina Brasil está começando. A diabetes é uma síndrome caracterizada por hiperglicemia e desordem metabólica. Isso acontece devido a uma deficiente secreção de insulina ou ainda a uma combinação de resistência tissular à insulina e secreção inadequada. A diabetes manifesta-se por alteração do metabolismo dos carboidratos e proteínas. Entre 1986 e 1988, o Ministério da Saúde promoveu o primeiro Censo Nacional de Diabetes com o objetivo de avaliar as reais dimensões da doença no Brasil. Veja quais foram os resultados. A ocorrência de diabetes na faixa etária dos 30 aos 69 anos foi de 7% da população, o que representa, considerando-se a população atual, cerca de 5 milhões de pessoas. Por estado, a maior ocorrência da diabetes foi constatada em São Paulo, 9,7%. A menor foi em Recife, 6,4%. A ocorrência foi praticamente a mesma entre homens, 7,5%, e mulheres, 7,6%. 22,3% dos diabéticos informaram que não recebiam qualquer tipo de tratamento. Existem vários tipos de diabetes. Os mais comuns, que atingem a maioria dos portadores da doença, são dos tipos 1 e 2. A produção de insulina é insuficiente. As células do organismo são resistentes ao efeito da insulina. Nos 2 casos, há excesso de glicose no sangue. Esses são os quadros de diabetes tipo 1 e tipo 2, que compreendem 95% de todos os casos de diabetes. O diabetes do tipo 1 ele é caracterizado basicamente por uma produção insuficiente de insulina. Essa produção de insulina insuficiente ela é o resultado da destruição das células do pâncreas, as células beta, que são as responsáveis pela produção da insulina. A diabetes tipo 1 é responsável por 10% dos casos. A incidência desse tipo aparece em 2 momentos: em jovens até 25 anos e a partir da 4ª década de vida. Existem 2 formas da diabetes tipo 1. Um é um diabetes tipo 1A, que é o autoimune, que é determinado pelo ataque de anticorpos às células beta do pâncreas e a destruição dessas células. O outro tipo, chamado 1B, é também chamado idiopático, ou seja, apesar de haver destruição das células beta, ainda não foi possível esclarecer através de qual mecanismo ocorre essa destruição. A diabetes tipo 2 acontece com mais frequência acima de 40 anos. A maioria absoluta de diabetes é do tipo 2, de 85% a 90% dos casos diagnosticados. As pessoas produzem insulina em quantidades normais ou até aumentadas, porém essa insulina não atua nas células como ela deveria atuar, impedindo a entrada da glicose para o interior da célula. O fator de risco mais comum nesse tipo de diabetes é a obesidade. Exercícios físicos ajudam a prevenir a doença e o fator genético acaba influenciando menos. Diabetes tipo 2 tem uma associação considerada de causa e efeito muito importante com a obesidade. Então,
85% de todos os casos de diabetes tipo 2 são diagnosticados em pessoas que atingiram o peso máximo durante a vida. Esse ganho de peso, ele é gradual e ele, habitualmente, ele é máximo após os 40 anos de idade, embora não seja exclusivo após essa faixa etária. E é nessa situação de excesso de peso, especialmente na obesidade chamada obesidade abdominal ou obesidade visceral, é que ocorre a maior prevalência do diabetes do tipo 2. O risco de diabetes numa pessoa com fator hereditário positivo, ele dobra a cada 10% de excesso de peso corporal. Na diabetes tipo 1, a hereditariedade ainda é um enigma. Os endocrinologistas acreditam que não se pode atribuir à genética a responsabilidade total pela evolução da doença. No mundo todo, o número de diabéticos é muito maior do que as estimativas oficiais. Acredita-se que apenas 1/3 dos portadores da doença têm acesso ao diagnóstico. Uma etapa que não oferece dificuldades e é feita de duas formas: clínica e laboratorial. Aumento de apetite associado à perda de peso, muita sede e grandes volumes de urina. Esses são os sintomas clássicos de um paciente diabético. Mas por que ocorrem? A pessoa urina mais porque quando a taxa de glicose no sangue ultrapassa 180, 200 miligramas por decilitro, o rim não consegue mais reter a glicose. Ele é o limite de reabsorção pelo rim. Com isso, a glicose é eliminada e para ser eliminada é necessário que seja eliminada também a água. Então aumenta-se o volume urinário. É um efeito que nós chamamos de diurese osmótica. Toda vez que a glicose ultrapassa 180 miligramas por cento, ela começa a ser eliminada na urina. E essa eliminação de glicose, ela é diretamente proporcional à taxa de glicose. Então, quanto mais alta a glicose no sangue, tanto maior é a quantidade de glicose que a pessoa elimina na urina. Bom, essa eliminação de água excessiva, ela leva a uma desidratação, o que provoca um aumento da sede. A perda de peso, que é muito importante no diabetes tipo 1 principalmente, ela é produzida porque existe uma incapacidade da célula de metabolizar a glicose. Com isso, a pessoa começa a lançar mão de gordura, então ela queima gordura e num segundo momento ela utiliza de tecido muscular. Para quê? Para a produção de energia, que ela não consegue produzir uma vez que ela não consegue introduzir a glicose dentro da célula. O aumento do apetite decorre de um estado de desnutrição da pessoa diabética. À medida que ela não consegue utilizar a glicose no metabolismo, ela começa a perder gordura, a perder massa muscular, certo? E ela tem, então, um estado de desnutrição e um estado de jejum celular. É assim que se explica a questão do aumento da fome, do aumento do apetite. Alguns sintomas equivalentes, como dores na perna, fraqueza e o aumento da incidência de infecções por fungos também podem aparecer. No diabetes do tipo 2 e no diabetes do tipo 1, existe uma incidência aumentada de infecções por fungos, especialmente por um fungo chamado Cândida, e que pode acometer a pele, as mucosas da boca, a mucosa dos genitais, e que pode ser uma doença por fungo muito resistente aos tratamentos convencionais. Então, quando o médico se depara com um paciente que tem essa doença, essa chamada candidíase, que não está melhorando com os tratamentos habituais, é conveniente que ele pense em diabetes. Os sintomas se manifestam mais nos pacientes do tipo 1. Os do tipo 2 podem passar longos períodos com poucos ou sem nenhum sintoma. Muitas vezes, esses pacientes têm a glicose elevada, mas se adaptam a ela e não apresentam queixas. A doença só é diagnosticada quando aparecem as complicações. A diabetes tipo 2 é um grande fator de risco para o infarto, a principal causa de morte em todo o mundo. Por isso, é importante medir a glicose no sangue de todos os pacientes acima de 40 anos, principalmente nos mais obesos. O principal exame laboratorial de diagnóstico é a glicemia, por ser mais simples e de baixo custo. Não é necessário aguardar que o paciente esteja em jejum para fazer o exame. E por que a glicemia é melhor? Porque ele é o exame mais simples, mais reprodutível, mais barato e mais disponível.
Um paciente só é considerado diabético quando, em jejum, apresentar mais de 126 miligramas de glicose no sangue. Se o exame for feito após uma refeição, a pessoa só será diabética se a taxa de glicose for maior do que 200 miligramas. O termo pré-diabético hoje não se usa mais. Os pacientes que têm a taxa de glicose no sangue entre 126 e 200 miligramas por decilitro, sem estarem em jejum, apresentam, na verdade, tolerância prejudicada à glicose. Se estiverem em jejum, os números variam entre 110 e 125 miligramas. O exame de ponta do dedo é o mais eficiente, mas em alguns casos é necessário fazer outro exame de diagnóstico laboratorial. A curva glicêmica, ou curva de tolerância à glicose, é um exame para diagnóstico pouco utilizado hoje. Ele exige um número bem maior de dosagens, no mínimo 4. É mais dispendioso e não acrescenta informações aos critérios já estabelecidos pelo exame de glicemia. Esse teste de tolerância à glicose ele é utilizado naquelas circunstâncias que não são comuns hoje, esse teste já foi muito mais utilizado, em que não se consegue definir o diagnóstico ou enquadrar o paciente em uma das categorias dosando a glicemia em jejum ou a glicemia a qualquer hora do dia, que nós chamamos de glicemia aleatória. Para o controle da doença, são feitas outras dosagens além da glicemia, como a frutosamina, a hemoglobina glicosilada e os exames de urina, a glicosúria e a cetonúria. A desvantagem da pesquisa de glicosúria é que ela não é um método que tem tanta precisão quanto a dosagem da glicemia. A outra pesquisa que pode ser feita pelo paciente é a determinação, é a pesquisa de acetona na urina. Quando se encontra acetona na urina, isso representa um estágio mais grave de descontrole e usualmente acontece no paciente do tipo 1, raramente no paciente do tipo 2. O que é a presença de acetona na urina? Está representando que o paciente está queimando outras reservas energéticas, como gordura, principalmente e secundariamente proteína, que é músculo, para produzir energia. Então isso significa um estágio muito avançado de descontrole. É recomendado também que sempre que possível o paciente faça monitorização domiciliar da glicose. O autocuidado é essencial para o tratamento da diabetes. O médico orienta o paciente, mas se o açúcar e a gordura não forem evitados, a doença pode dominar a situação. A dieta é responsável por 30% do tratamento na diabetes tipo 2. O açúcar, chamado açúcar simples, a sacarose e a glicose, são substâncias que promovem flutuações muito frequentes e significativas da taxa de glicose no sangue. Como o paciente não está bem capacitado a lidar com essas flutuações, então a gente recomenda que ele evite o consumo desses alimentos. O quarto tópico do tratamento seria os chamados hipoglicemiantes orais. São medicamentos que são administrados sob a forma de comprimidos, tá certo? E que são utilizados quando as medidas anteriores, que são a educação para o autocuidado, a atividade física e a dieta, por si só não conseguiram prover um controle satisfatório ao paciente. A insulina, ela é adotada no paciente diabético do tipo 2 quando ele não responde ao conjunto das outras medidas, inclusive dos chamados hipoglicemiantes orais. Como disse o endocrinologista Leonardo Maurício Diniz, todos os fatores são importantes para que os diabéticos possam ter uma melhor qualidade de vida. Em relação à atividade física, ela deve ser diária, moderada e sempre com orientação médica. Os exercícios físicos mais indicados são a caminhada, bicicleta, natação e hidroginástica. Atividades que reduzem os riscos de doenças cardiovasculares. Quando há o mau controle da glicose, surgem as complicações. A diabetes afeta os rins, os nervos periféricos, os vasos, as artérias e a visão. Newton Alves é diabético há 21 anos. Uma década após o diagnóstico, ele começou a sofrer de retinopatia diabética. Em menos de 2 anos, perdeu toda a visão. O tratamento inicialmente começou com a fotocoagulação com raio laser. Isso daí, quando a gente começa a fazer o tratamento, mesmo o tanto de visão que a gente tem já fica tudo ofuscado devido ao efeito do laser na retina. Só que eu estava sentindo alguma melhora, mas de repente a minha visão começou a ficar ofuscada novamente.
Newton também sofre de insuficiência renal. Na retinopatia acontecem alterações da visão e podem acontecer também hemorragias na retina. Isso só é possível interferir sobre esse processo se desde o começo do diagnóstico, desde a época do diagnóstico, o paciente é acompanhado, além do médico clínico, além do médico endocrinologista, pelo oftalmologista com um controle anual. O rim é acometido no diabetes de uma forma que pode levar até a insuficiência renal, com necessidade, então, do tratamento por diálise e por transplante renal. A doença dos nervos periféricos também é uma das complicações que, com um bom controle da glicose, pode ser adiada. Na neuropatia, o paciente pode sentir dores nos membros, pode observar alterações da coloração da pele, a pele das pernas, por exemplo, pode escurecer. Ele pode ter alterações também do funcionamento intestinal, alterações da potência sexual, alterações da transpiração, da sudorese. Para os diabéticos, os problemas com os pés são bastante comuns. A diabetes é a segunda causa de amputações, perdendo apenas para os acidentes automobilísticos. Por isso, o diabético deve fazer o autoexame dos pés diariamente. Conheça agora o trabalho de prevenção do pé diabético realizado pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. A síndrome do pé diabético resulta em uma associação de dois fatores: comprometimento dos nervos periféricos e alterações vasculares. A perda da sensibilidade, unida a alterações nos pontos de apoio do pé, favorece o aparecimento de lesões. Para detectar os sintomas do pé diabético, são feitos alguns testes para avaliar a sensibilidade, o sistema vascular e as condições biomecânicas. O que é avaliado? A sensibilidade, que hoje quase todos os serviços já estão usando o monofilamento Siemens Weston, que esse é um filamento de nylon, tá? Ele é já graduado para que a gente possa, então, detectar uma alteração. O paciente, então, é submetido a esse teste de sensibilidade e nós, então, fazemos um mapeamento do pé da pessoa, pé direito, pé esquerdo, e damos, então, uma classificação de risco por sensibilidade, por perda de sensibilidade. Tem um limite, que é 10 gramas, um filamento de 10 gramas, e o paciente que, então, não percebe filamento de 10 gramas, a gente já diz que ele está em risco. Tá? Os que percebem 10 gramas, eles não estão ainda em risco, pelo menos do ponto de vista de sensibilidade. Ó, esse é o teste das condições vasculares, né? Feito uma ausculta das artérias tibial anterior e tibial posterior. Então, a gente ausculta o som dessas artérias e faz também uma medida de índice pressórico, ou seja, qual é o que está chegando em termos de sangue no pé. Então, o paciente diabético que tem pontos de pressão muito alta, pressão mecânica muito alta no pé, ele vai ter calosidades e essas calosidades são possíveis pontos para ulceração, se isso for associado com uma insensibilidade naquele local. Então, eu tenho um ponto que recebe muita força e que não tem sensibilidade. Então, com o tempo, ele pode abrir, né? A gente favorece a abertura e isso, então, é que vai dar as ulcerações. Por isso que a maioria delas está relacionada com pontos de recebimento de pressão durante a marcha. É um exame estático, né, em que a gente observa as áreas de hiperpressão na planta do pé, nesse caso aqui, ó, calcanhar, tá? E a distribuição muito diferente no pé direito e pé esquerdo, no caso dele. E então a gente pode saber onde está tendo maior força, está recebendo maior apoio. Tá? Então, a gente olha isso porque, se for o caso de prescrever uma palmilha, a gente vai amortecer as pressões nesses pontos brancos aqui. É preciso evitar as lesões, por isso é importante que o diabético use sapatos especiais, confortáveis, de preferência com cadarço ou velcro. É bom que sejam um pouco maiores para não apertarem os pés. As palmilhas devem ser moldadas aos pés. O que fica em contato com o pé da pessoa deve ser um material macio, que possa então absorver, principalmente naqueles pontos de hiperpressão. Por isso nós avaliamos onde estão os pontos de hiperpressão. No próximo bloco, a diabetes e a gravidez. É um instante só.
No mundo, 4% das gestações são diabéticas. De acordo com a classificação Gabe, existem 3 grupos de diabetes na gravidez. Confira. Gestacional, quando a mulher apresenta diabetes somente durante a gravidez. Pré-gestacional, quando a mulher já é diabética. Pré-gestacional com complicações, quando a mulher é diabética e já apresenta algum tipo de complicação. Conheça agora outras características de cada grupo. A diabetes gestacional é diagnosticada durante o pré-natal. Na primeira consulta, o obstetra solicita a glicemia. Se a taxa de glicose no sangue, medida em 2 ocasiões, for superior a 105 miligramas, a paciente não tem tolerância aos carboidratos durante a gravidez. Se for normal, é preciso que na segunda metade da gravidez o médico faça um novo rastreamento. E por que essa época de rastreamento, entre 24 e 28 semanas? Então, o que a gente sabe é que durante os primeiros meses de gravidez, o hormônio lactogênio placentário, ele encontra-se em níveis baixos. A partir da 10ª semana, ele começa a ter uma ascensão. A partir da 10ª semana, começa a haver uma elevação progressiva e lenta dos níveis de hormônio lactogênio placentário. Esse hormônio lactogênio placentário, em associação com níveis aumentados de cortisol e prolactina, vão levar a um estímulo hiperglicemiante, a uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ela é combatida pelo organismo de uma mulher não diabética com um aumento proporcional na insulina. Então, assim, você teve aumento da glicemia, que foi contrabalançado por um aumento equivalente na produção de insulina pela mãe, né? Então, com isso, a mulher não tem diabetes gestacional. O que acontece é que algumas mulheres têm essa elevação de glicemia, mas não apresentam esse aumento proporcional da insulina. Então, essas mulheres, elas vão manter hiperglicemia. Então, elas vão apresentar o diabetes gestacional, que vai aparecer com mais, na maior parte dos casos, a partir, então, dessa segunda metade da gravidez, ou seja, a partir de 24 semanas. Por recomendação da OMS, para dosar a glicose, em torno de 24 a 28 semanas, deve ser feito o mesmo teste que as não grávidas. Uma glicemia 2 horas após a ingestão de 50 gramas de destrozol. Se o pós-destrozol foi maior ou igual a 140, é uma curva que vai ter os seguintes valores. Em jejum, até 105, 1 hora após 100 gramas de destrozol até 190, 2 horas até 165 e 3 horas até 145. Nessa curva, nesses 4 valores, se a gente tiver 2 valores alterados, a gente faz o diagnóstico de diabetes gestacional. Um valor alterado, a gente faz um diagnóstico que se chama tolerância alterada a carboidratos durante a gravidez. O rastreamento da diabetes gestacional deve ser feito antes das 24 semanas de gestação, quando observados os seguintes fatores de risco: obesidade, pacientes que ganham muito peso durante a gravidez, história familiar de diabetes, pacientes acima dos 25 anos. Na maioria dos casos, a diabetes gestacional acaba com a retirada da placenta, considerado fator de estímulo para a hiperglicemia. Tirou a placenta, continuam com diabetes. Essas mulheres que continuaram com diabetes após o parto, são mulheres que você muitas vezes questiona se elas realmente ficaram diabéticas durante a gravidez ou se eram mulheres que já eram diabéticas e não se sabiam diabéticas. Em torno de 60% das pacientes que apresentaram a diabetes gestacional vão desenvolver novamente a doença em algum outro período da vida. A diabetes pré-gestacional atinge as mulheres que engravidam e já fazem uso da insulina ou de antidiabéticos orais, ou apenas seguem uma dieta. Nesse caso, a futura gestante deverá esperar o momento certo para engravidar. O controle pré-concepcional é feito em torno de 3 a 6 meses. A gestante que apresenta a diabetes pré-gestacional deve fazer um bom controle glicêmico. É importante evitar a hiperglicemia. É importante planejar a gravidez para garantir a saúde do bebê. Sabe-se hoje que a hiperglicemia durante o período de concepção, ou seja, até 8 a 12 semanas, essa hiperglicemia é teratogênica.
Então, para você evitar esses efeitos teratogênicos da hiperglicemia, a única coisa que deve ser feita é um controle pré-concepcional dessa glicemia, e a hora que a mulher engravida, os níveis de glicemia estão normais, então não há riscos de malformações congênitas. Para que ela faça esse controle ótimo, né, para que a glicose dela fique jóia na hora da concepção e durante o período de concepção, ela deve fazer glicemias mais vezes ao dia com correção dos níveis dessa glicemia, ou com insulina ou com dieta. Se a mulher usa comprimidos, né, se ela usa os antidiabéticos orais, esses antidiabéticos eles são contraindicados durante a gravidez. Então, eles devem ser suspensos antes da mulher engravidar e trocados por insulina para um controle ótimo, e aí a mulher pode engravidar. Nessa fase, o feto já está formado, é um feto que tem 12 semanas. Então, com 12 semanas, que é muitas vezes a fase onde a mulher vai começar a fazer pré-natal, começar a fazer controle, se tiver que ter tido alguma anomalia, ela já aconteceu. O acompanhamento de uma gravidez com altas taxas de glicose deve ser intenso. O ideal é que essa gestante faça até 6 glicemias diárias. Também é importante dosar a frutosamina a cada 3 semanas. A glicohemoglobina, ela durante a gravidez é um exame menos utilizado, porque tem menos valor prognóstico quando está normal, mas quando está elevado durante a gravidez tem um valor prognóstico importante, ou seja, se está elevado durante a gravidez, o prognóstico daquela gravidez ele é pior, né? Normalmente você pode ter um risco aumentado de partos prematuros, de fetos de natimortos, de morte intraútero, etc. A insulina é o tratamento ideal, já que os antidiabéticos orais são contraindicados. Naquela mulher com diabetes pré-gestacional que já usava insulina, o que a gente vê muitas vezes é que no primeiro trimestre da gestação há uma diminuição importante da necessidade dessa insulina. Então, muitas vezes a paciente usava, vamos imaginar, 30 unidades de insulina, habitualmente há uma queda dessa necessidade, com um aumento substancial a partir da segunda metade da gravidez, sendo que no final da gravidez é comum que a gente encontre aumentos em torno de 100% da necessidade dessa insulina. Ela não atravessa a barreira placentária, é uma macromolécula e ela não vai ter passagem pela placenta, né? Ao contrário da glicose, que passa livremente por difusão. Então, essa já é uma vantagem, porque o próprio feto, né, é quem produz a sua insulina. Na diabetes gestacional, a insulina só é indicada quando a grávida apresentar, em jejum, glicemias capilares acima de 100 miligramas ou, após uma refeição, acima de 120 miligramas. Algumas complicações da diabetes, como a retinopatia e a nefropatia, podem se agravar durante a gestação. Muitas vezes a mulher altera a sua função renal, ela perde mais proteína durante a gravidez e muitas vezes ela precisa de até uma internação precoce ou de alguma outra intervenção que não seja o tratamento utilizado para não grávida, que são os inibidores de ECA, né? Esses são contraindicados durante a gravidez. A diabetes pré-gestacional, sem um bom controle antes da concepção, oferece grandes riscos de más formações congênitas, principalmente em relação ao sistema cardiovascular e ao urinário. Tem uma malformação que é muito comum, apesar de não ser patognomônica de diabetes, que são as alterações de tubo neural, principalmente as disgenesias ou agenesia sacral. Disgenesia sacral, essa alteração sacral, ela vai levar a uma alteração da inervação de membros inferiores. Normalmente, nos casos extremos, você tem uma formação de cauda, né? Você não tem uma formação adequada de membros inferiores, né? Com os dois membros. Então, normalmente, você vai ter uma cauda. E são os casos extremos. Esse caso, assim, eu nunca vi, a gente vê muito em literatura mesmo. E você tem os casos que a gente chama de disgenesias sacrais parciais, que são caudais parciais, onde você tem uma atrofia, os membros são pequenos, tá? E não tem inervação. Então, você não tem, há uma perda de toda a motilidade dos membros inferiores, uma perda do controle vesical e do controle anal, tá? Retal. Outro risco grave para o feto é quando a mãe apresenta uma hiperglicemia durante um longo período da gravidez. Aquela glicose, ela passa por difusão pela barreira placentária para o feto.
Ao contrário da insulina, igual eu falei, a insulina da mãe ela é barrada pela barreira placentária. Então, o próprio feto é quem produz a insulina. Então, ele está recebendo um aporte muito grande de glicose, está produzindo uma quantidade grande de insulina. Essa insulina, essa hiperinsulinemia fetal, é que é o grande problema. Porque a hiperinsulinemia vai levar a todas as alterações. Primeiro, com a hiperinsulinemia, com a hiperglicemia, a gente tem um quadro de hipóxia. Com a hipóxia, você vai ter um estímulo, através da eritropoetina, a formação de mais glóbulos vermelhos. Então, você tem uma coisa que chama policitemia. Então, você vai ter a policitemia e vai ter uma hiperviscosidade sanguínea. Com isso, você aumenta a formação de trombos. Então, muitas vezes, são fetos que têm policitemia e que muitas vezes têm morte súbita de causa não esclarecida, que a gente vai procurar, você acha trombos a nível do sistema nervoso central, tá? Então, às vezes, ele morreu por causa de formação de trombos. Fetos macrossômicos, aqueles com mais de 4 quilos, que aumentam as chances de um parto prematuro, são causados pela hiperinsulinemia. São fetos que vão normalmente não ter um desenvolvimento adequado da maturidade pulmonar, tá? Essa maturidade pulmonar nos filhos de mães diabéticas ela é mais tardia. Então, são fetos que podem nascer e apresentar SARI, né, que é a síndrome de angústia respiratória do recém-nascido. E, além disso, você pode ter o que a gente chama de poliidrâmino, que é um aumento significativo da quantidade de líquido dentro do útero. Isso também é um problema, porque induz ao trabalho de parto prematuro. Então, assim, são coisas que vão se ajuntando, né, que vão levar a complicações, às vezes, sérias. E muitas vezes pode até só nascer um bebê grande, sem maiores complicações, mas que passou por um risco muito grande. Há 14 anos, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte realiza o programa educacional para o autocuidado do paciente. O projeto ajuda o diabético a manter um bom controle metabólico e também a conhecer melhor a diabetes. As gestantes diabéticas, acompanhadas pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, fazem 2 consultas semanais. Esse grupo de gestantes tem um número reduzido de internações. Elas conhecem bem a doença. Carboidrato entrando no tubo digestivo vai até o intestino. No intestino, ele é absorvido sob a forma de glicose. Tipo 2, o pâncreas produz insulina. O problema maior está na fechadura. A insulina produzida não consegue abrir a chave para a glicose entrar. Um programa educacional para o autocuidado foi desenvolvido pela equipe de enfermagem. Com brincadeiras e jogos lúdicos, as portadoras de diabetes se informam sobre os cuidados com a dieta, a importância dos exercícios físicos e aprendem por que há excesso de glicose no sangue durante a gestação. Ele aprendendo o que acontece com ele, ele ajuda o tratamento. Aí ele sabe por quê. O principal é ensinar para ele o porquê que ele tem que fazer as coisas, né? Então, o porquê que ele ficou diabético, o que acontece no organismo dele, e por que cada coisinha, por que ele tem glicosúria, por que ele tem cetonúria, por que ele tem que tomar insulina, por que ele tem que fazer dieta. No próximo bloco em debate, o tratamento da diabetes. A gente volta já. O tratamento da diabetes é o tema do debate que você confere agora no Medicina Brasil. A coordenação é do endocrinologista Leonardo Maurício Diniz, professor adjunto de endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossos convidados para esse debate são o Dr. José Coda Albino Dias, que é coordenador do Centro de Referência em Diabetes do Hospital Belo Horizonte, preceptor de residência daquele hospital, e médico endocrinologista titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O nosso outro convidado é o professor Walter Cacheta, professor assistente do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do Serviço de Endocrinologia e médico
endocrinologista titulado também pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, José Cudo, a sua abordagem farmacológica para o paciente com diabetes do tipo 2, que, como nós sabemos, é o diabetes de maior prevalência, com cerca de 85% a 90% de todos os casos. Olha, é importante lembrarmos, né, isso deve ser tocado, que inicialmente a abordagem terapêutica no diabético tipo 2, ela não envolveria especificamente o uso de medicamentos, de drogas como hipoglicemiantes, ou a carbose, ou mesmo as biguanidas. Inicialmente nós tentaríamos medidas dietéticas para que o paciente pudesse tentar o seu controle especificamente com uma dieta, uma perda de peso, atividade física, visto que a maioria desses pacientes são obesos e quase sempre eles são obesos. Agora, no caso de uma abordagem farmacológica, o paciente obeso, você deveria usar a biguanida, especificamente a metformina, que é uma biguanida que está sendo mais utilizada atualmente, e que se você não conseguir controlá-la com a metformina, há uma associação com um hipoglicemiante. Agora, no caso de um paciente mais magro, pode-se tentar a utilização do hipoglicemiante isoladamente, uma sulfonilureia, né? E a carbose, nós temos tido experiência de utilização, e o que tem dificultado um pouco a sua utilização é exatamente ela ser mal tolerada pelo paciente. Normalmente ela é muito pouco bem tolerada para ele. Então nós caímos mais na utilização da metformina e das sulfonilureias. E principalmente as sulfonilureias de última geração, que são mais utilizadas atualmente. Dr. Walter, o tratamento, no caso farmacológico do paciente com diabetes do tipo 1, como é que o senhor conduziria e como é que o senhor poderia preconizar para os colegas que nos assistem esse tratamento? O tratamento farmacológico de diabetes tipo 1 basicamente é a administração de insulina. Nós temos várias formas de insulina, várias apresentações. As insulinas mistas, depois as insulinas mais purificadas, insulinas suínas purificadas e mais nos últimos anos temos a disponibilidade da insulina chamada humana ou elaborada por DNA recombinante. Estas insulinas naturalmente vão prover o paciente do mecanismo fundamental para a regulação da homeostase da glicose, que foi rompido, como nós sabemos, porque o diabetes tipo 1, ele basicamente é caracterizado por uma deficiência de insulina. Há um não funcionamento do pâncreas por uma insulite que se instala e leva o paciente à carência total desse hormônio. A aplicação da insulina envolve várias questões. Normalmente, num paciente a nível ambulatorial, nós optamos por insulina de ação intermediária, chamada insulina NPH, e que vai ser complementada, eventualmente, na medida das necessidades, pela associação com insulina regular. Frequentemente, nós devemos dividir a aplicação de insulina NPH de manhã e à tarde. Em geral, 3/4 ou 2/3 da insulina NPH aplicada de manhã e 1/4 à tarde. E no diabetes tipo 1, na maioria das vezes, precisamos também associar pequenas quantidades de insulina regular nesses esquemas, quer dizer, associado à insulina de manhã e à insulina de tarde. E em alguns casos de mais difícil controle, doses adicionais de insulina antes das refeições, principalmente antes do almoço. Aliás, tem havido nos últimos anos uma tendência a voltar, de certa forma, ao passado, de aplicar mais doses de insulina, mais vezes insulina, do que anteriormente. Porque durante muitos anos se procurou desenvolver uma insulina que pudesse ser aplicada uma vez só de manhã. Mas se verifica que a administração em doses fracionadas consegue trazer o paciente para um controle metabólico e glicêmico mais adequado.
Quanto a doses de aplicação de insulina, cada caso realmente tem que ser examinado, mas no geral nós podemos iniciar com doses em torno de meio unidade por quilo de peso, começando por baixo e depois ajustando essas doses de acordo com o controle, com os níveis de glicemia e com os controles que se forem fazendo, quer dizer, controles clínico-laboratoriais, usando a glicemia como padrão, a glicemoglobina, a frutosamina e dados clínicos para o acompanhamento desses pacientes. Em geral, dependendo também dos recursos do paciente, se for do Sistema Único de Saúde ou não, a gente faz a opção por insulinas ou insulinas mistas, que são um pouco mais de custo um pouco menor, em relação a insulinas mais purificadas ou insulinas humanas. Mas há situações em que nós devemos sempre priorizar a insulina humana ou purificada, como, por exemplo, durante a gestação, como pacientes que mudam de esquema, tem que mudar de esquema, por vezes, por uma má resposta à insulina mista, ou porque apresentam reações alérgicas à insulina mista. Então, precisamos, nesses casos, passar para a insulina mais purificada ou insulina humana. Ainda mais recentemente, surgiu um análogo da insulina convencional, chamada insulina Lispro. Essa insulina tem uma dimerização diferente e, portanto, ela é absorvida de maneira mais rápida, ela tem um pico de ação mais rápido e um tempo de ação mais curto, e de tal maneira que possa ser utilizada em alguns casos de controle mais difícil, principalmente antes das refeições. Ela serviria para cobrir esse período pós-prandial de maneira mais adequada do que a insulina regular, a insulina convencional. Obrigado. Dr. José Cudo, qual é a indicação principal da insulinoterapia no paciente diabético do tipo 2? Olha, eu acredito que a indicação principal no tipo 2, ela vai estar basicamente ligada ao tempo do surgimento do diabetes. Nós sabemos que o diabetes tipo 2, muitas vezes ele apresenta uma hiperinsulinemia, ele tem mais uma resistência periférica à ação de insulina, daí a utilização de drogas do tipo a metformina, mas com o passar dos anos, ele invariavelmente vai desenvolver para uma dependência da insulina, né? Agora, outra utilização da insulina no diabetes tipo 2 seria o paciente, quando de uma cirurgia, somente se ele usa hipoglicemiantes em quantidades mais elevadas, e em situações também de uma emergência, que seria a utilização dessa insulina, e como o Dr. Walter colocou, e mesmo numa gravidez, né? Quando não é o comum, que o paciente geralmente grávido ele vai ter o diabetes tipo 1, mas se porventura ela tenha uma diabetes não dependente de insulina, eu acho que nessa situação a insulina seria mais utilizada do que o hipoglicemiante oral. Nós estamos sempre sendo perguntados pelos pacientes quais são as perspectivas com relação ao tratamento do diabetes. Eu gostaria de ouvir, primeiramente, o Dr. Walter e o Dr. José Cudo, solicitando que fossem sintéticos, como estão as perspectivas no tratamento do paciente diabético para os próximos tempos. Bom, a respeito do diabetes tipo 1, as perspectivas para os próximos anos certamente vão nos blindar com a administração de insulina por outras vias que não é injetável, que os pacientes, principalmente pacientes de crianças, têm uma certa restrição a aplicações diárias de insulina, provavelmente insulina de uso nasal ou até mesmo de uso oral. Isso é possível que venha no futuro. Também o desenvolvimento de análogos, provavelmente mais eficazes e que possam, na verdade, trazer uma similitude maior em relação à alimentação, ao dia do paciente e à aplicação do hormônio, de maneira que ele possa controlar o seu metabolismo de acordo com a ingestão de alimentos e de acordo com a ingestão de insulinas. Quanto às perspectivas para o tratamento do diabetes do tipo 2, nós temos acompanhado o surgimento de novas drogas, novos hipoglicemiantes orais, por exemplo, que têm trazido um melhor controle para a doença.
drogas que atuam mais de acordo com a fisiopatologia ou a etiopatogenia da doença, por exemplo, diminuindo a resistência periférica à insulina, diminuindo a produção hepática de glicose, e não só drogas como no passado que atuavam como a sulfonilureia, só estimulando a secreção pancreática de insulina. Devemos também acreditar num futuro próximo que provavelmente o tratamento, ou antes mesmo do tratamento, tenhamos perspectivas de prevenção ou de mudar o destino desses diabéticos, talvez na base da genética, quando nós conhecermos melhor a estrutura genética, a estrutura dos genes desses pacientes, e que a medicina possa interferir a nível tão profundo e tão cedo nessa área, que se possa provavelmente dispensar esses recursos terapêuticos que hoje são os recursos com os quais nós lidamos e que são os recursos tradicionais, ou de insulina ou de drogas que estimulam ou a secreção de insulina ou até melhoram a ação da insulina perifericamente. Dr. José Cudo, as perspectivas? Bom, além do que o Walter falou, eu acho que o tratamento como global, na época de hoje, com esses novos produtos light, os novos produtos dietéticos, os novos programas educacionais que têm sido feitos em relação ao diabetes, eu acho que as perspectivas são boas. Eu acredito, inclusive, que a qualidade de vida hoje de um diabético bem orientado é melhor do que há anos atrás. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados e a audiência dos nossos colegas e nos despedimos até uma próxima oportunidade. Obrigado. Medicina Brasil acaba aqui com a certeza de ter levado até você educação médica continuada de qualidade. Medicina Brasil, prestigie mais esta iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Até a próxima.